Sim, tá tudo pronto, tudo preparado no canal dos Mistérios para mais uma história impressionante. Que história espetacular essa, gente. Sussurros na Parede. Que história impressionante. Eu fiquei assim arrepiado. Eu me apaixonei por essa história. Sussurros na Parede. Queria agradecer demais Clarice Moura pela confiança, por ter nos contado uma história tão interessante. Clarice, já vou contar nos detalhes a história. Mas um convite: visite o nosso outro canal, o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu estou contando histórias maravilhosas de amor. Gente, é uma história mais linda que a outra. O Preço do Brilho, uma história que eu publiquei, ela está sendo dividida em capítulos, pelas minhas previsões, são 3 capítulos, tá? 3. A gente mais ou menos estima assim, devido ao tempo que eu tenho de narração. Então, olha, são 3 capítulos, mas uma história espetacular. Chama-se O Preço do Brilho. O Preço do Brilho, você tem que ouvir. Tá lá no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Entra lá. Pedido especial: seja membro do nosso canal, será muito importante para mim. O YouTube incentiva que nós levemos até você essa ideia de ser membro, assinar pelo canal, é muito importante, muito mesmo. Se inscreva no canal, que essa é a única forma e maneira que o canal tem para crescer. Se comprometa comigo, faz assim, ó, se essa história que eu vou contar agora, Sussurros na Parede, for boa, se você der uma nota para ela 8,5, 8,5, só de bom aluno mesmo, né? O 8,5 é só para bom aluno. 8 eu ainda fico quieto, mas 8,5 se você der para ela uma nota 8,5, você se torna membro aqui do canal. Perfeito? E lógico, mesmo se for uma nota menor que você der, você vai se inscrever no canal. Perfeito? Tá. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história Sussurros na Parede, escrita pela minha querida Clarice Moura, aqui no canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sempre acreditei que certas casas têm alma. Pode parecer besteira eu falar assim, mas depois do que eu vivi, eu não tenho outra explicação. Quando eu fiquei viúva e tinha o quê? Eu tinha uns 2 anos de viuvez, exatamente depois desse tempo viúva, tudo em mim desabou. Meu marido Roberto, ele era um homem especial, sabe? Ele era um homem assim mais calado, falava menos, mas de uma presença. Às vezes um sorriso dele, um olhar dele já dizia tanto, sabe? Ele era calado, eu digo que na voz, mas muito presente com o olhar. Sabe esse homem que aprende a resolver tudo com o olhar? E quando o Roberto se foi, ficou um silêncio estranho dentro de mim. Um silêncio que parecia me acompanhar para todo lado que eu fosse. Foi nesse tempo que eu decidi me mudar. Os meninos já estavam crescidos, criados, como a gente fala. O Claudionor com 23 anos, a Cláudia com 19,
cada um tentando seguir a sua vida, estudando, trabalhando, e eu tentando achar algum sentido para a minha vida. A casa onde morávamos trazia lembranças demais. Cada canto tinha um pedaço do Roberto, o pijama pendurado no banheiro, o chinelo embaixo da cama, o cheiro do café que ele fazia do jeito dele. Eu precisava de outro ar, sabe? Foi então que apareceu o sobrado. Um corretor conhecido me telefonou dizendo que havia um imóvel disponível bem onde eu gostaria de morar, no centro da cidade. Uma casa antiga, mas muito bem estruturada. Bom, aqui lembrando apenas, eu moro numa cidade do interior do Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, a minha cidade hoje ela tem 70 mil habitantes. Então eu recebi o telefonema desse corretor. É uma casa antiga, mas muito bem estruturada, dona Clarice. Bom, eu animada fui ver. E assim que eu coloquei os olhos naquele portão de ferro, eu senti uma coisa diferente. Era uma casa de 2 andares, um sobrado, portanto. Fachada simples, janelas altas, um pequeno jardim na frente e o piso de ladrilho hidráulico, daqueles que parecem guardar passos antigos. O aluguel tinha um preço bom, justo, e a localização é o que eu falei, bem mesmo no centro da minha cidade. Assinei o contrato sem pensar muito, talvez movida muito mais pelo instinto do que pela razão. Nos primeiros dias, tudo parecia normal ali. A casa tinha um cheiro leve de madeira velha e um friozinho constante, mesmo quando o sol batia forte lá fora. Sabe, casa fresca? Ah, sim, se explica, era uma casa que também tinha um pequeno porão. Eu achava tudo isso bacana, bonito. Parecia uma casa viva, respirando e bem arejada. Mas foi numa tarde, me lembro até que era uma quarta-feira, que tudo começou. Eu estava sozinha, organizando umas roupas naquele quarto da parte térrea, da parte de baixo, aquele onde eu costumava guardar tudo o que eu já tinha lavado e dobrado. O quarto era pequeno, mas arejado, uma janela que dava assim para o quintal. Eu estava passando uma camisa do meu filho Claudionor, quando eu ouvi uma voz, baixinha, é verdade, mas uma voz, um sussurro, como se alguém tivesse falado bem perto do meu ouvido. Alguma coisa que não deu para entender o que era, mas falou, sabe? Na hora, eu olhei para trás, achando até que fosse alguém, um dos meus filhos que tivesse chegado. Como a voz era assim grave, masculina, eu achei que fosse o Claudionor, mas quem sabe fosse a Cláudia também brincando comigo. Mas não, nem ela, nem ele, nenhum filho havia voltado, não tinha ninguém. A casa inteira estava muda e só o barulho do ferro quente deslizando no tecido enquanto eu passava aquela camisa. Eu continuei achando que foi uma impressão que eu tive. Só que a voz veio de novo, agora um tanto ou quanto mais nítida. Dessa vez parecia sair da parede a voz. Foi assim algo rápido, quase um sopro, mas eu ouvi claramente, quando a voz inclusive disse, e desta vez deu para eu entender: você está indo muito bem. Eu soltei o ferro que estava quente, eu estava passando roupa com ele, eu soltei assim o ferro, fiquei ali imóvel, o coração disparado. A voz era calma, serena, como a voz de um homem, mas não era a voz do Roberto, meu falecido marido, não era. Era uma voz mais grave do que a dele, mais treinada inclusive. Eu tentei ouvir, mas aí não veio mais nada. Eu corri pela casa,
Eu fiquei esperando, fiquei na expectativa dos meus filhos voltarem. Cheguei a abrir o portão da frente, fui até a rua. Sabe quando você vai assim até a rua, de repente alguém que falou lá fora e o vento trouxe a voz? Tudo isso é possível? Não, só havia de fato o vento soprando. Nos dias seguintes, eu voltei a escutar. Sempre naquele mesmo cômodo, sempre quando eu estava sozinha. Nunca era uma frase longa. Às vezes, só mesmo palavras soltas. Coragem. Sabe? Continue. Não desista. Mas era uma voz clara, treinada, até com uma certa impostação. Coragem. O curioso é que as vozes, essas vozes vinham em momentos de tristeza, quando eu estava mais fragilizada. Era como se alguém soubesse exatamente quando eu precisava escutar aquele tipo de coisa. Eu comentei com meus filhos. Eu precisava falar com eles, eu contei para a Cláudia, contei para o Claudionor. Eles riram, claro. A minha filha disse que eu estava com saudade do pai e que a mente prega peças. Quando a gente sofre demais, a mente nos engana. Olha, pode até ser, mas quem já ouviu algo que ninguém mais ouve, sabe o que eu estou falando. Eu comecei então a prestar mais atenção e eu percebi uma coisa. Se eu encostasse o ouvido na parede, bem ali, ao lado do armário onde eu guardava os lençóis, a voz ficava mais nítida. Sim, quase como se a voz estivesse dentro da parede. Deu para entender? Falando baixinho, falando comigo. Não era todo dia, não acontecia todo dia. Às vezes, passavam-se semanas em silêncio. Mas quando o fenômeno se manifestava, era sempre naquele quarto e sempre naquele mesmo ponto da parede. Confesso que no começo me dava medo. Depois começou a me fazer até companhia, sabe? Era como se a casa tivesse me escolhido para conversar. E quanto mais eu tentava entender, mais eu me perguntava: quem estaria sussurrando do outro lado? Quem? Quem estaria tentando essa comunicação comigo? Com o passar das semanas, eu fui me acostumando com aquilo, com as vozes, ou melhor, não as vozes, a voz. Parecia sempre a mesma voz. Sim, mudava a mensagem, mas a voz era a mesma. Parecia cada vez mais presente. E não era qualquer voz, aí é que está o detalhe. Havia uma certa firmeza, uma impostação, como se viesse de alguém acostumado a falar em público. E o mais curioso, nunca a voz me dizia nada que fosse ruim. Eram sempre palavras boas, de incentivo, de força. Você vai vencer. Não desista. Tudo passa. Força. A primeira vez que eu ouvi o meu nome sendo dito, porque meu nome foi pronunciado, Clarice, as minhas pernas amoleceram. Eu entendi que a voz falou Clarice. Era impossível. Eu nunca tinha contado para ninguém fora de casa, mas ali estava, vindo da parede, porque toda a parede é fria. Vinha uma voz serena que falava até o meu nome. Foi a partir daquele dia que eu comecei a me ligar mais nos detalhes. Aquela voz, a tonalidade era grave, suave, como se o homem, porque era um homem que falava, estivesse assim, sabe, Paulinho, boa pessoa, como você fica diante do microfone, falando pausadamente, tinha cadência. A voz, eu digo que era treinada porque ela tinha um ritmo.
aquela respiração controlada de quem sabe usar a voz. Eu fechei os olhos e fiquei pensando: quem será, meu Deus? Quem será que tenta essa comunicação comigo? Porque para mim estava muito claro que era isso. Numa dessas tardes, quando eu encostei o ouvido na parede, eu percebi algo novo. Antes da voz, havia um som diferente. Era um chiado leve, constante. Sabe aquele chiado antigo que produz, por exemplo, o rádio AM? Quando você mexe na sintonia do rádio AM, isso, exatamente esse som. Então eu fiquei ali imóvel, escutando aquele chiado. E de repente um estalo, como se alguém girasse o botão da sintonia. Logo depois a voz surgiu, mais nítido do que nunca veio a voz. Boa tarde. Você não está sozinha. Quando a voz falou assim, o meu coração disparou. Era como se eu estivesse ouvindo uma transmissão, um programa vindo de dentro da parede. Na minha ingenuidade, eu comecei a procurar uma explicação lógica para aquilo. Eu pensei: será que tem um rádio? Um rádio desses antigos, velhos, mesmo um rádio de pilha embutido aí dentro, chumbado dentro da parede? A ideia parecia absurda, mas na hora fez todo sentido para mim. A parede era grossa, a casa era antiga. Vai saber o que tem por trás desse reboco. Eu lembrei que quando o trem passava, porque a uns 300 metros ali da casa havia linha férrea. Quando o trem passava, as paredes tremiam levemente, elas vibravam assim, tremendo. Dava para sentir a vibração do chão, o ferro ecoando pelos tijolos. Eu pensei: será que quando o trem passa, ele mexe em alguma coisa por dentro? Talvez encoste um fio em alguma coisa, um cano, um pedaço de metal, e o rádio desperta, o rádio acorda? Cheguei sim a pensar isso, e eu até ria de mim mesma ao pensar. Mas lá no fundo eu acreditava. E aí eu comecei a observar. Nos dias em que o trem passava mais tarde, era justamente quando o fenômeno acontecia. Eu ouvia o apito distante, o barulho das rodas de aço riscando os trilhos, e pouco depois eu colava-se o meu ouvido na parede e o chiado começava. E depois os estalos, sabe? Do rádio AM mal sintonizado, e aí vinha a voz. Uma tarde, eu levei um banquinho. Esse banquinho, ele era de madeira e bem baixinho. Então eu me sentei naquele banquinho e eu fiquei assim bem junto da parede. Encostei o ouvido e fiquei atenta. E o que veio me arrepiou da cabeça aos pés. Entre o chiado e as interferências, eu ouvi o timbre de voz mais claro. Foi como se um locutor falasse comigo de fato. Eu me levantei até num pulo. Meu coração bateu tão forte que parecia que eu ia até desmaiar. Não pode ser. Eu nunca tinha escutado a voz com aquela clareza, sabe? Eu achei até que fosse coisa da minha cabeça. Mas a voz voltou firme, quente, quase acolhedora. A voz, nesse dia, disse o seguinte: hoje é um lindo dia e o programa de hoje é dedicado a quem acredita que a esperança nunca morre. Eu até recuei um passo, olhando fixamente para a parede. Era como se alguém lá dentro estivesse transmitindo. Eu peguei então um ferro de passar roupa, que ainda estava sobre a tábua, e toquei o corpo do ferro na parede. E eu senti uma leve vibração, quase que imperceptível, mas ela estava ali, viva e pulsante.
Foi aí que eu percebi, não era um rádio de pilha. Não podia ser. Era alguma coisa mais forte, diferente. Mas o que quer que fosse, parecia saber exatamente quando eu precisava ouvir. Por mais que eu tentasse encontrar uma explicação, nada fazia sentido. A voz, ela vinha, ia, voltava, e o pior, só eu escutava. A Cláudia, minha filha, o Claudionor, meu filho, eles continuavam dizendo que tudo era saudade, que a mente às vezes cria sons para preencher um vazio que o coração não suporta. Saudade, mamãe, é saudade que a senhora sente do papai, é a falta dele. Eu sabia que isso também tinha sentido, mas eu tinha comigo a convicção de que aquilo não era da minha imaginação. Eu havia de fato escutado. Eu sabia o tom da voz, o modo pausado com que a voz falava, o jeito de pronunciar as palavras. Não tinha nada a ver com a voz do meu marido, era uma voz completamente outra. A voz do meu marido era uma voz assim mais aguda, aquela não, era uma voz grave, havia uma impostação, aquilo era coisa de locutor, de alguém acostumado a falar ao microfone. Um dia, eu resolvi provar a mim mesma que eu não estava imaginando coisas. Então eu peguei um gravador antigo, o gravador que eu usava no meu tempo de escola. Eu usava para registrar reuniões na escola onde eu trabalhava. Eu deixei o gravador ligado no quarto das roupas, bem encostado na parede. Eu pensei, quando o som vier, eu gravo. Aí eu mostro para os meninos. Esperei, o trem passou. As paredes vibraram, tremeram levemente e por um momento o chiado apareceu. Senti-me esperançosa, imaginando que o gravador houvesse captado tudo. Mas quando eu rebobinei a fita, nada, nem um estalo, nem um sopro. Silêncio total. Às vezes, eu chegava a duvidar de mim mesmo. Será que eu estou ficando louca? Mas, naquele dia, tudo acabou se confirmando. Eu aprendi nunca mais a duvidar do invisível. Era uma tarde quente, 3h em ponto. O relógio da sala marcava o costumeiro horário da passagem do trem. Eu estava ali sozinha, como sempre. Meus filhos trabalhando, depois corriam para a faculdade. Eu estava no quarto das roupas, dobrando alguma coisa, lençóis, pensando em Roberto, meu marido. No quanto eu ainda sentia a falta dele, na imensa falta que ele fazia. De repente, o chiado voltou. Aquele chiado do rádio AM, baixinho, mas presente. Coloquei o ouvido na parede. O trem passou, o chão tremeu, o chiado desapareceu por um instante. Eu ia me afastar, achando que o barulho de composição tinha abalado tudo, e achei que desta vez não haveria comunicação. Só que foi engano meu. Depois de tudo isso ter acontecido, aí sim que o som veio limpo, claro, nítido. E aquilo que eu ouvi fez o meu sangue gelar nas minhas veias. A voz disse assim: ele manda lhe avisar que você nunca esteve sozinha. Ele está com você e pede que dê um beijo na Doca e no Nor. Minhas pernas fraquejaram na hora. Eu tive que me sentar na cadeira que fica pertinho da máquina de costura para não cair. Doca e Nor.
Ninguém mais no mundo chamava meus filhos assim. Era como o Roberto se referia a eles. Doca era o apelido da Cláudia, que ele brincava chamando-a de Claudoca. E Nor era o finalzinho do nome de Claudionor. Naquele instante, eu tive comigo a certeza. Não era qualquer voz. Aquela mensagem vinha de alguém que, sei lá, conhecia minha família. Ou pelo menos teve contato com meu marido. E de alguma forma eu ainda não compreendia. O Roberto, será que o meu marido, o espírito do meu marido estaria por perto? Olha, quando meus filhos chegaram à noite, eu contei tudo para eles. Eles se olharam, tentaram conter o riso e depois me abraçaram. Ah, mamãe, já falei com você, mãe. Isso é saudade. Sua mente continua te pregando peças, disse o Claudionor. Mas olha que bom, mamãe, foi uma linda mensagem. O papai ia gostar de saber que a senhora ainda sente muito amor por ele, mesmo ele estando tão distante, completou a Cláudia. Eu sorri, mas por dentro eu sabia que aquilo não era a imaginação. Na tarde seguinte, eu voltei ao quarto, eu sentei na mesma cadeira e esperei. E o chiado apareceu de novo, mas desta vez o som mudou. Era um barulho de estática que de repente passou e aí começou a tocar uma música antiga, uma melodia suave, a voz feminina e quente que eu logo reconheci era a Dolores Duran, a música A Noite do Meu Bem. Fiquei pasma. Fiquei assim parado e sem respirar. Aquela música, o Roberto, meu marido, gostava muito dela. E ele dizia que aquela era a noite que ele sempre queria preparar para mim. Então ela virou uma espécie de nossa música. A emoção tomou conta de mim. Eu não tinha mais dúvida. Havia um rádio dentro daquela parede. Um rádio muito antigo, talvez valvulado, mas estava chumbado por algum pedreiro distraído. Eu não sei se foi de propósito, alguém chumbou um rádio aí dentro. Disso eu comecei a ter certeza, sabe? E com o trem passando, vibrando o chão, o rádio devia religar sozinho, captando transmissões perdidas no ar. Eu sei lá. No dia seguinte, eu chamei o pedreiro da minha confiança, o mais experiente que eu conhecia. Ele já tinha feito trabalhos para mim lá na antiga casa. Na verdade, ele chegou a ser amigo do Roberto, meu marido. O seu Figueira, um homem de quase 60 anos. Ele tinha uma experiência grande como pedreiro e era um homem também muito calmo, muito ponderado. Eu contei tudo o que vinha acontecendo para o seu Figueira. Falei inclusive das mensagens, o chiado, a música. Ele me ouviu atentamente. Depois ele deu um suspiro e respondeu: "Ô, dona Clarice, olha, é impossível, sabe, na minha opinião, ter um rádio chumbado aí dentro e o rádio ainda funcionar. Isso aí deve ser coisa de encanamento, vento. Mas para ter certeza, bom, deixa eu escutar também." Seu Figueira então colou o ouvido na parede, esperou alguns segundos e balançou a cabeça. "Nada, não consigo escutar nada, dona Clarice. Nem um zumbido." Eu insisti. "Ô, seu Figueira, daqui a pouquinho, às 3 horas, o trem vai passar. Por favor, espere ao menos o trem passar."
5 minutos depois, o apito do trem ecoou. As paredes vibraram. O chão pareceu respirar. Então, nos ajoelhamos e encostamos os ouvidos na parede. E nada. Nem chiado, nem voz, nem música. Nada. Seu Figueira se levantou, enxugou o suor da testa e falou: melhor não mexer nisso agora, dona Clarice. A parede é antiga. Eles não faziam com meio tijolo. Essa parede é tijolo atravessado, é tijolo inteiro. E sei lá, isso vai dar muito trabalho, pode trincar tudo. E eu não quero causar prejuízo nenhum para a senhora. De repente, era preciso ter uma ideia se passa algum encanamento por aí. Faz assim, eu vou embora, mas eu prometo para a senhora que eu vou dar uma pesquisada nisso tudo e dia desses eu volto aqui para a gente verificar o que pode ser feito. Achei que ele tivesse falado aquilo só para me confortar e para não me deixar mais chateado do que eu já estava. Mas que nada, seu Figueira cumpriu a promessa. Cerca de 10 dias depois, bateu o seu Figueira novamente na minha porta e trazia consigo um maço de papéis nas mãos e um olhar diferente. Sentamos ali na mesa da cozinha e ele falou: dona Clarice, eu tive pesquisando sobre essa casa e eu fui atrás de documentos antigos e eu descobri uma coisa que me deixou pasmo. Fiquei realmente pasmo, dona Clarice. Descobri uma coisa muito importante. Eu fiquei em silêncio, na expectativa e até ansiosa por ouvir o que ele tinha para falar. Meu coração até se apertou. E ele continuou: o senhor acredita que no dia 1º de maio de 1952 foi inaugurado aqui, exatamente nesse terreno, a Rádio Educação e Cultura AM da nossa cidade? Pois é, e a rádio funcionou aqui até dia 27 de novembro de 1959, que caiu numa sexta-feira. Foi nessa sexta-feira, nesse 27 de novembro de 59, que um incêndio destruiu tudo aqui. Tudo. E sabe o mais triste de tudo isso, dona Clarice? O locutor, que se chamava Josué Custódio, ele era conhecido como JC. Ele não conseguiu sair do estúdio. Ele morreu asfixiado e depois acabou também atingido pelo fogo. Mas ele morreu aqui. Quando o seu Figueira falou assim, e com aquela propriedade, porque ele tinha recortes e documentos nas mãos, eu fiquei sem voz. Tudo fazia sentido agora. A impostação, o tom de locutor, a música antiga, o chiado do rádio AM. Aquele espírito nunca havia deixado aquele lugar. Dias depois, eu fui até a sede da Rádio Educação e Cultura, que hoje funciona em outro prédio. Eu contei lá o que tinha acontecido. O pessoal da emissora me olhou com espanto, mas um dos mais antigos, um senhor de cabelos brancos, ele confirmou toda a história. Sim, dona Clarice, o JC, ele era uma lenda do rádio aqui da cidade e da região. Um homem de voz bonita e de uma alma mais bonita ainda. Ele morreu trabalhando na emissora. E a emissora ficava exatamente nesse terreno onde a senhora está morando agora. Quando ele falou assim, eu não suportei as lágrimas, eu chorei. Porque naquele dia eu tive a certeza de que eu não estava ouvindo apenas ruídos. Era a voz do JC. Era a voz de Josué Custódio, presa no tempo, tentando ainda falar com alguém. Bem, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu pesquisei ali junto a eles próprios
E ele tinha, assim, parentes morando na cidade. Eu procurei a família dele. Fui recebido por uma senhora de olhar doce, irmã do locutor. Quando tudo aconteceu, essa moça tinha 9 anos. Ela era de 50. Quando aconteceu a morte do irmão, ela tinha 9 anos de idade. Eu contei tudo para ela. Falei do chiado, as palavras, a música e até o recado que eu recebi do espírito do meu marido Roberto através dele. Ela se emocionou comigo, chorou comigo e ela falou que o irmão, o JC, amava tanto o que ele fazia, tanto, que ela teve, quando menina, ela tinha 9 anos quando aconteceu, ela teve uma conversa com os pais dela na época dizendo que achava que o irmão morreu feliz, porque ele morreu fazendo o que ele gostava de fazer. Pouco tempo depois, o pessoal do centro espírita da cidade veio até a minha casa. Fizemos uma reunião no quarto das roupas, com preces, velas e flores. Todos de mãos dadas e em silêncio. O ar ficou leve, como que se uma brisa atravessasse as paredes. E pela última vez eu ouvi o chiado se afastando devagar, como uma estação que perde o sinal. Foi como que se tirasse a rádio do ar. Desde então, a rádio saiu do ar. O quarto ficou em paz, nenhum som, nenhuma voz, nenhum sussurro mais. Mas até hoje, quando o trem passa, eu ainda sinto a parede vibrar. E lá no fundo eu juro que eu escuto alguém dizer baixinho: "Boa noite, Clarice." Sabe, Paulinho Boa Pessoa, eu nunca imaginei que um dia precisaria contar essa história, mas talvez seja mesmo necessário para que ninguém duvide que certas coisas vão muito além de explicação humana. Depois que o pessoal do Centro Espírita foi à minha casa e realizou as reuniões de encaminhamento, tudo pareceu se acalmar. Naquela noite, quando terminaram as preces, como eu disse, senti o ar leve. Durante dias, eu até fiquei sentindo uma estranha falta. É curioso como a gente se acostuma até mesmo com os mistérios. Eu acordava por instinto, olhava às vezes assim para minha casa e quando eu descia, eu passava lá no quartinho das roupas. Às vezes eu colava ainda o ouvido na parede para ver se eu captava alguma coisa. Nada. Foi então que eu resolvi fazer uma nova visita à sede da Rádio Educação e Cultura. Levei comigo uma esperança mansa, como quem vai se despedir de um velho amigo. O diretor da emissora, um senhor gentil, aquele que me atendeu da primeira vez, de fala calma, ele ficou encantado com a minha história. Ele contou que nos arquivos antigos havia algumas fitas resgatadas de antes daquele incêndio havido ali em novembro, 27 de novembro de 59, que caiu numa sexta-feira. Ele tinha gravações raras, que inclusive nessas gravações havia a voz do Josué Custódio, o JC. Então quando ele colocou uma daquelas fitas para tocar, o coração quase me parou, porque eu reconheci a voz na hora, era aquela. A voz era a mesma que saía da minha parede, a mesma que um dia disse que eu nunca estivera sozinha. O diretor percebeu a minha emoção e, comovido, ele fez uma cópia daquela gravação e me presenteou. E disse que era uma forma de eu manter comigo a lembrança de algo que ultrapassava o tempo. Levei a fita para casa e naquela noite eu esperei o trem passar como fazia antes, quando o som brotava da parede e quando eu ouvi o barulho distante dos vagões, eu apertei o botão do aparelho do meu gravador e a voz do JC encheu a sala. "E agora,
Caros senhoras e senhores ouvintes, atendendo a inúmeros pedidos, vamos ouvir o grande sucesso deste ano de 1959. Intérprete: Dolores Duran, A Noite do Meu Bem. Eu chorei de emoção, não foi de medo, não foi de espanto, mas eu chorei de saudade. Senti de um jeito que só o coração entende que ele realmente havia se despedido e de alguma forma deixado comigo o eco da sua presença. De vez em quando eu ainda ouço a música Noite do Meu Bem. Coloco a fita, fecho os olhos e deixo a voz do JC preencher a casa. Parece que o tempo volta e por um instante tudo faz sentido outra vez. Nunca mais ouvi sussurros vindos da parede, mas ainda guardo o mesmo respeito e o mesmo carinho por aquele canto da sala. Foi ali que eu aprendi que o invisível também fala e que quando a alma quer se comunicar, encontra sempre um jeito. E às vezes, quando o trem passa às 3 da tarde e as janelas vibram com o peso do ferro e do vento, eu sorrio sozinha e penso: Deus o tenha em luz, JC. Cuida do Roberto por mim. Obrigada por me lembrar que eu nunca estive sozinha. Oh, meu amigo, desculpe a emoção, Paulinho, mas essa era a minha história, que é sim sobrenatural e carregada de mistérios. E eu gostaria muito de ouvir as opiniões de todos os seus ouvintes a partir de agora.